Meu nome é Sérgio Otávio Bassetti, sou professor da Fundação Catarinense de Educação Especial e nesta videoaula vamos abordar as políticas públicas que tenham relação com as pessoas com deficiência. O principal marco com relação à garantia de direitos das pessoas com deficiência é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, deflagrados pela Organização das Nações Unidas em 2006. A Convenção, quando foi aprovada pelo Brasil através do Decreto Legislativo 186 de 2008, ela passou a ter status de emenda constitucional. E, da mesma forma, ao ser promulgado pelo Decreto 6.949, ganha uma repercussão importantíssima no cenário brasileiro em relação à garantia de direitos. A Convenção estabelece os seguintes princípios: respeito pela dignidade da pessoa com deficiência, autonomia, equidade de oportunidades, não discriminação, participação e inclusão, acessibilidade, igualdade entre o homem e a mulher e o desenvolvimento das capacidades das crianças. No entanto, a Convenção inova ao estabelecer um novo conceito sobre deficiência. Segundo a Convenção, pessoa com deficiência é aquela que apresenta impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com as barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A Convenção, ao mudar o foco da pessoa para as barreiras, inova e faz com que os governos promovam políticas não voltadas à cura do indivíduo, mas ao rompimento das barreiras que impedem as pessoas com deficiência de acessar os serviços disponibilizados pela sociedade. Como desdobramento da Convenção, o governo brasileiro, em 2012, institui o Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, Plano Viver Sem Limite, através do Decreto 7.612. Neste plano são estabelecidos eixos de atuação do plano. O plano prevê às pessoas com deficiência acesso à educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade. E, como diretrizes do plano, que tem relação com os eixos, são estabelecidas as seguintes diretrizes: um sistema educacional inclusivo, garantia que os equipamentos públicos de educação sejam acessíveis, inclusive com transporte adaptado às pessoas com deficiência, ampliação da participação das pessoas no mercado de trabalho, mediante a capacitação e a qualificação profissional, ampliação do acesso das pessoas com deficiência às políticas de assistência social e de combate à extrema pobreza, prevenção das causas da deficiência, ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde, ampliação do acesso das pessoas com deficiência à habitação adaptável e com recursos de acessibilidade e promoção do acesso, do desenvolvimento e da inovação em tecnologias assistivas. Como os senhores e as senhoras podem perceber, basicamente essas diretrizes estão voltadas ao acesso da pessoa com deficiência às diferentes instâncias da sociedade, sejam elas do trabalho, da saúde, da educação, aos recursos de tecnologia, à habitação adaptável e os demais recursos de acessibilidade. Dessa forma, como decorrência do Plano Nacional Viver Sem Limite, são instituídas políticas setoriais. Nós vamos destacar nesse cenário apenas as políticas relativas à área da saúde, da educação e da assistência social. É importante fazer um parêntese nesse momento, que, tendo em vista o objetivo dessa videoaula, nós não abordaremos a tipificação dos serviços socioassistenciais deflagrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2009, tendo em vista que o público para o qual esta videoaula está dirigida
possivelmente já tenha domínio desse documento e das diretrizes da tipificação dos serviços socioassistenciais. Então, nós vamos destacar, nesse primeiro momento, a política de saúde, como a rede de cuidados da pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde está organizada e a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, nesse primeiro momento, nós vamos destacar a rede de cuidados da pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, instituída pela Portaria GMS 793, de 24 de abril de 2012. Os objetivos da rede de cuidados da pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde estão voltados para a promoção dos processos de reabilitação, o desenvolvimento de ações de prevenção e de identificação precoce das deficiências, a ampliação da oferta de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, a reabilitação das pessoas com deficiência por meio do acesso ao trabalho, à renda e à moradia solidária, em articulação com os órgãos da assistência social, a promoção de mecanismos de formação permanente para os profissionais de saúde, o desenvolvimento de ações intersetoriais para a promoção e prevenção à saúde, em parceria com organizações governamentais e não governamentais, a produção e a oferta de informações sobre o direito das pessoas com deficiência, a organização das demandas e dos fluxos de assistência na rede de cuidados e a construção de indicadores capazes de monitorar e avaliar os serviços prestados nessa área. Quais são os componentes da rede de cuidados da pessoa com deficiência? Esses componentes eles estão organizados em 3 instâncias. A atenção básica, que é realizada pelas unidades básicas de saúde, notadamente pelos núcleos de apoio à saúde da família, quando existirem nessas unidades básicas, e a atenção odontológica. Em um segundo nível, nós temos a atenção especializada em reabilitação, nas áreas da deficiência auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e nas múltiplas deficiências. Ocorrem em estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um serviço de reabilitação ou em centros especializados de reabilitação, SER, que envolve o atendimento de pelo menos 2 áreas, e os centros de especialidades odontológicas e o serviço de oficina ortopédica, que pode ser também com caráter itinerante. E um terceiro nível, com relação aos componentes, envolve a atenção hospitalar e de urgência e emergência. A segunda política a ser destacada nessa videoaula diz respeito à política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, deflagrada pelo Ministério da Educação em 2008. Quais são os principais aspectos dessa política? Primeiro, qual é o público para o qual ela está dirigida? Para os alunos que têm um diagnóstico de deficiência ou de transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades de superdotação. Qual é a essência dessa política? Essa política considera a educação especial uma modalidade que perpassa, que transversaliza todos os níveis e etapas e as demais modalidades de educação, realiza o atendimento educacional especializado, conhecido como AEE, oferta serviços e recursos relacionados a esse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto à utilização desses recursos nas turmas do ensino regular. Ainda, a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva do Ministério da Educação estabelece as seguintes diretrizes: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade aos níveis mais elevados de ensino, ou seja, a ideia de que o deficiente ele tem que entrar em uma escola de educação básica e alcançar os níveis mais elevados de ensino, a transversalidade desta modalidade, desde a educação infantil até a educação superior, a oferta de atendimento educacional especializado na esfera da educação básica
e através dos núcleos de acessibilidade nas instâncias de educação superior e a formação de professores, tanto para o atendimento educacional especializado, quanto para os demais profissionais que atuam no âmbito educacional. Importante destacar a participação da família e da comunidade e a acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação. E um componente muito importante dessa política é a concepção de que um atendimento de qualidade só poderá ser alcançado na medida em que houver uma articulação intersetorial, principalmente envolvendo as áreas da saúde e da assistência social. Como desdobramento dessas políticas em nível ministerial, o Estado de Santa Catarina adota praticamente as mesmas diretrizes deflagradas pelo governo federal, à exceção da política de educação especial do Estado de Santa Catarina, que por ter sido deflagrada 2 anos antes da política do Ministério e praticamente 6 anos antes dos desdobramentos do Plano Viver Sem Limite, de qualquer maneira, essas diretrizes no Estado de Santa Catarina, elas se assemelham muito quando nós a comparamos com as diretrizes estabelecidas pelo governo federal. Então, o Estado, através do decreto 1320 de 2012, faz adesão ao Plano Viver Sem Limite e institui o Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limites, SCC, de Santa Catarina. Neste plano foi concebido a instituição de um comitê gestor do plano, que tem a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação como a coordenadora desse plano, e como membros tem a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e a Fundação Catarinense de Educação Especial. Como foi mencionado anteriormente, a deflagração das diretrizes em nível estadual corresponde às diretrizes emanadas em nível ministerial. No caso de Santa Catarina, a rede de cuidados está estruturada através de um documento denominado Plano de Ação para a Estruturação da Rede de Cuidados da Saúde da Pessoa com Deficiência em Santa Catarina, elaborado pela Secretaria do Estado da Saúde em 2013. A Secretaria de Estado, nesse documento, informa que já possui serviços de reabilitação habilitados junto ao Ministério da Saúde e estão organizados da seguinte forma. O Estado, portanto, apresenta 6 serviços de saúde auditiva, 1 serviço de saúde visual, 2 serviços públicos de reabilitação física e 19 serviços na área da ostomia e 97 serviços para deficiência intelectual e autismo. Com relação a esse serviço para deficiência intelectual e autismo, 97, porque muitas APAES foram contratualizadas pela Secretaria de Estado da Saúde para realizar esse trabalho reabilitatório. No caso do Serviço Público de Saúde visual, quem é a instituição de referência no Estado é a Fundação Catarinense de Educação Especial. Por fim, nós vamos discutir a política de educação especial do Estado de Santa Catarina, que foi regulamentada pela Resolução 112 do Conselho Estadual de Educação. As principais diretrizes, o que nós gostaríamos de destacar, tendo em vista o objetivo dessa videoaula, são alguns pontos que serão destacados a seguir. Qual é o público dessa política? Os alunos com diagnóstico de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade e altas habilidades e superdotação. Comparando com a política do Ministério, o Ministério não prevê os alunos com déficit de atenção com hiperatividade como alunos elegíveis à educação especial, como faz o Estado. Uma outra ideia inovadora da política do Estado é a implantação de centros de atendimento educacional especializados em educação especial, denominados de CAESPs, porque essas instâncias
elas passam a ter a possibilidade de ofertar não só os serviços educacionais, mas também serviços de saúde e de assistência social. Eles ganham uma abrangência muito maior ao se transformar em centros de atendimento educacional especializados. Uma outra diretriz importantíssima da nossa política, comparada à política do Ministério, é que nós estabelecemos no Estado de Santa Catarina que as crianças e adolescentes em idade escolar que apresentem severos comprometimentos mentais podem, dependendo do posicionamento da família, frequentarem exclusivamente os centros de atendimento educacional especializados em educação especial. Quais são os serviços disponibilizados para aquele público? São o Serviço de Atendimento Educacional Especializado, SAED, que tem um caráter complementar ou suplementar e está disponibilizado nas suas especificidades. Por exemplo, SAED na área da deficiência auditiva, ou SAED na área do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou na área da deficiência visual, ou na área da deficiência mental. É importante destacar que esse serviço ele é obrigatório para o sistema deve prestá-lo, porém a frequência do aluno é opcional, o aluno não é obrigado a frequentar esse serviço. E o Estado também avança ao implantar um outro serviço denominado atendimento de classe. Esse serviço pressupõe a presença de profissionais da educação especial no mesmo turno de frequência do aluno na rede regular de ensino. E são exemplos desse atendimento a presença do segundo professor de turma, o professor intérprete, o professor guia-intérprete, o instrutor de Libras, o professor bilíngue e o segundo professor bilíngue. Para finalizar, é importante destacar a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, regulamentada pela Lei número 16.036, de junho de 2013, porque, de acordo com essa lei, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, toda a legislação voltada à pessoa com deficiência também ampara as pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. O que essa política estabelece que merece destaque em relação ou para os objetivos dessa videoaula? Como que é caracterizada a pessoa com transtorno do espectro autista? É uma deficiência persistente que envolve as áreas da comunicação e da interação social ou envolve também padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesses e atividades. Bem, nessa videoaula nós apresentamos as políticas públicas que tenham como objeto a pessoa com deficiência, notadamente nas áreas da saúde e da educação. Importante destacar que a Convenção, ao ser aprovada pelo Brasil, através do Decreto Legislativo 186 de 2008, passou a ter caráter de emenda constitucional. Portanto, a Convenção passa a ser o principal marco na garantia de direitos da pessoa com deficiência no Brasil. Todos esses documentos citados e as políticas, elas vão estar juntas, um texto complementar que vai estar disponibilizado aos senhores para consulta. Obrigado e até uma próxima oportunidade.